Pessoal, agora eu vou mediar uma mesa que vai trazer um pouquinho das experiências exitosas de egressos. Então, eu vou me apresentar, né? Apesar de todo mundo já estar me vendo aqui desde o dia de ontem, mas eu sou graduada em fisioterapia, sou pós-graduada em intervenção fisioterapêutica em doenças neuromusculares pela Unifesp, em gerontologia e interdisciplinaridade pelo Centro Universitário São Camilo, e em docência no ensino em saúde pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Atualmente eu integro a equipe do Centro de Projetos de Educação para o Trabalho em Saúde do GDRH e sou o apoio do curso de Gestão de Serviços em Saúde aqui do Grupo de Recursos Humanos. Eu vou convidar agora a primeira egressa, que é a mestre Amanda Iselo Portilho. Amanda, você já está aqui com a gente, né? Sim, tô sim, Vanessa. Boa tarde. Oi, boa tarde. A Amanda é biomédica, é doutoranda pela Universidade de São Paulo, Instituto Adolfo Lutz, é do Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso evento. Depois eu apresento o David e o Leonardo. Eu acho que a gente já pode começar com você, Amanda. Tudo bem. Eu vou compartilhar minha tela, então, Perfeito, perfeito. Fique com à o vontade. pessoal. Aí agora eu não vejo mais vocês, então qualquer problema, você me avisa por aqui, pode ser? Pode ser sim, a gente vai te sinalizando. Vamos lá. Como a Vanessa me apresentou, meu nome é Amanda, eu sou egressa do Programa de Vigilância Laboratorial em Saúde Pública, que é a especialização. Eu fiz essa especialização no Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, e foi lá que eu segui desenvolvendo a parte prática dos meus projetos, apesar de ser aluna da Universidade de São Paulo. E nessa mesa redonda eu vim cumprir a cota da academia, então uma pessoa que seguiu na área acadêmica. E eu acho que não quero chover no molhado, acredito que todo mundo já deve ter bem junto de si como que é essa diferença do estrito sensu e do lato sensu. E a gente geralmente pensa no estrito sensu, né, como se a gente fosse sempre afunilando, aprofundando o nosso conhecimento, principalmente com o nosso tema. Não é uma visão completamente equivocada, mas eu gosto muito de uma outra visão, que é pensar que a gente está sempre agregando conhecimento. Então, desde que a gente começa a nossa vida estudantil, a gente vai construindo base para ir aumentando o nosso conhecimento. E estando na academia, o meu desejo é ultrapassar a barreira do conhecimento que a gente tem atualmente. É para isso que a gente faz pesquisa, para aprender coisas novas, para descrever melhor o que a gente já sabe que acontece. Então, a gente quer sempre ir um pouco além. Na minha experiência, a academia ela exige que a gente tenha várias funções, como qualquer outro ambiente, né? A gente nunca vai fazer uma coisa só. E eu sempre brinco com a minha orientadora que às vezes eu me sinto um macrófago, porque é uma célula que tem várias funções, e a gente também. Então, eu vou para o biotério, porque eu faço experimento com os animais, faço meus próprios experimentos na bancada, analiso todo o dado que eu produzo. Sempre vai ter muito estudo envolvido para que a gente esteja atualizado e saiba o que a gente está fazendo. E tem duas questões que eu acho que foram muito especiais, são muito importantes como pós-graduanda e que a especialização ajudou muito a abrir meus olhos, que é como a gente se adequa no dia a dia do laboratório, porque a gente nunca vai fazer só o nosso projeto. Você tem que estar dentro do laboratório e entender o que precisa, por exemplo, ser preparado de reagentes, se tem algum relatório para fazer, se os seus colegas estão precisando de alguma ajuda. E com a especialização, a gente vai aprendendo esse trabalho em equipe e vai aprendendo a se situar, então, fazer parte do laboratório. E a gente também tem que estar de olho nas regulamentações da nossa atividade. Então, quais são os regimentos do programa de pós-graduação, da instituição onde você está inserido,
da comissão de ética, seja humano ou animal, que você precisa para desenvolver o seu projeto, da agência de fomento, e vindo da especialização no Instituto Adolfo Lutz, eu pude ter uma facilidade um pouco maior para entender como a instituição funciona, como são essas regras, e isso acaba facilitando o caminho, porque geralmente às vezes a gente nem consegue lembrar, né, todas as regras que estão ali, mas quando você já vem da instituição, isso fica um pouquinho mais fácil. E a especialização foi essencial para esse caminho. Além disso, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente não costuma ter uma rotina tão regrada, no sentido de que cada dia você vai fazer uma coisa diferente. Então, tem dias que você vai ficar o dia inteiro na bancada fazendo o experimento, dependendo do experimento. Tem dia que é mais escrita, ou, por exemplo, uma mesa redonda, então você pode fazer isso de casa. E o que me ajudou muito na especialização é entender que isso precisa de planejamento. Não é porque a gente tem esse dia a dia mais dinâmico e não tem uma rotina tão certinha que a gente não precisa se planejar. E com a especialização, eu aprendi muito bem a planejar meu tempo, meus reagentes. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um trabalho de escrita e tenho um prazo para cumprir, eu vou saber quanto tempo eu preciso para fazer isso. Agora, se eu preciso fazer um experimento, e na academia a gente acaba sempre recorrendo a muita técnica in-house, a gente tem menos automação do que na clínica. Então, você precisa pensar desde o reagente para fazer a lavagem, ou um passo mais simples que seja do seu experimento, até o final. E a especialização também ajuda a gente a assimilar melhor tudo isso. A gente aprende a trabalhar em colaboração também. Na especialização, a gente tinha bastante trabalho em grupo, a gente teve aulas com profissionais de todos os setores, lá do Adolfo Lutz, por exemplo, e a gente nunca consegue trabalhar sozinho. A gente sempre precisa de uma colaboração. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu usei uma cepa de Neisseria meningitidis que foi isolada no Centro de Bacteriologia do Adolfo Lutz. Fiz um ensaio para avaliar a contaminação por LPS da minha preparação antigênica na bromatologia química lá do Adolfo Lutz, e eu trabalhei com animais, então eu sempre precisei do pessoal de biotério. A gente percebe, mesmo sendo dentro da instituição, que a gente tem que trabalhar em equipe. A gente nunca consegue fazer tudo junto, ser autossuficiente do princípio ao fim. E outro exemplo de vivência que nós tivemos foi na pandemia, que todo mundo precisou trabalhar um pouquinho com SARS-CoV. A gente, como laboratório de saúde pública, como um instituto de saúde pública, o Adolfo Lutz precisava responder, colaborar com a pandemia. E um exemplo que eu tive foi um trabalho que nós fizemos a partir de um contato da empresa NL Diagnóstica. É uma empresa que trouxe alguns produtos para o Brasil, e haviam duas ex-alunas da minha orientadora trabalhando nessa empresa que fizeram um contato para testar alguns kits novos que eles estavam trazendo para SARS-CoV. E assim, a gente montou uma força-tarefa lá para fazer esses ensaios. Foi o primeiro laboratório que usou esse kit. E então a gente recebeu o equipamento, recebemos assessoria científica, funcionários da empresa para fazer o ensaio. Nós nos associamos com outros laboratórios do Instituto e também com pessoas de outros locais, por exemplo, do Adolfo Lutz Regional de Santo André, do Hospital Emílio Ribas, para que a gente fizesse um trabalho bacana. E foi a primeira experiência que eu tive com um grupo de trabalho que realmente era muito grande, a ponto da gente precisar fazer uma reunião e já o primeiro pensamento ok, onde tem uma sala de reunião para a gente conseguir que caiba todo mundo, né? E é sempre desafiador trabalhar numa equipe muito grande, porque todo mundo tem que ceder um pouco, a gente tem que entrar num consenso entre muitos trabalhadores, mas todo mundo tem alguma coisa para agregar. Eu, por exemplo, não tinha experiência com trabalho, com análise de resultados de humanos, que é completamente outro mundo. É muito diferente você trabalhar com um camundongo, um modelo animal, e trabalhar com humanos. E eu comecei a aprender nesse trabalho. Pude trabalhar com pessoas do Adolfo Lutz que eu nem conhecia, pude retomar o contato com pessoas com laboratórios por onde eu passei brevemente na época da especialização e trabalhar junto. Então, foi uma experiência muito gostosa.
A gente estava, é claro, no momento de pandemia, mas assim, esse trabalho de união e ver que estava todo mundo com o objetivo de ajudar é muito bom. E aí a gente acabou fazendo uma publicação, era um assunto bem diferente do meu mestrado e permitiu que eu aprendesse bastante. Outra coisa que eu acho que a gente aprende é a criatividade. Quando eu comecei na especialização, parecia que eu não tinha tanta ideia, que eu não me sentia tão criativa, mas acho que pela visão de criatividade que a gente tem, que às vezes é um pouquinho enganosa, porque a gente costuma muito pensar em criatividade como essa habilidade inata. Isso a gente precisa, é claro, algumas pessoas são naturalmente mais criativas, mas a gente aprende que para fazer as perguntas e buscar soluções, a gente precisa também do nosso conhecimento. Então, hoje, fazendo a especialização, mestrado, estou no doutorado, eu percebo que eu estou muito melhor para pensar em perguntas e soluções. E é claro, também tem a nossa motivação, se você quer, se você precisa dessa resposta, dessa solução, é óbvio que você vai ser mais persistente e ir atrás disso. E depende do ambiente que a gente está inserido, mas acho que Brasil, a gente sempre tem algumas dificuldades, então a gente é meio forçado a ser criativo desde sempre. Um exemplo que eu tenho é do meu mestrado, a preparação antigênica que eu trabalhei é de uma bactéria, Neisseria meningitidis, ela tem uma cápsula polissacarídica, e eu queria saber se na minha preparação antigênica eu ainda tinha essa cápsula polissacarídica. Eu não tinha um kit para detecção do polissacárido, mas tinha um anticorpo monoclonal. Então, nós, por exemplo, adaptamos o DOT blot, que é um ensaio bem simples, para verificar se na minha preparação antigênica eu ainda tinha essa cápsula polissacarídica. E aqui eu percebi que em uma fase da preparação de extração dessa preparação antigênica eu ainda tinha cápsula, e numa outra fase já não tinha mais. Então, foi uma solução assim, como eu resolvo esse problema com o que eu tenho aqui no laboratório. Outra coisa que a gente acaba aprendendo é a ser mais flexível, porque somente no começo da especialização, saindo da graduação, a gente às vezes acha que vai ser tudo regradinho, tudo certinho. A gente cria uma expectativa, mas nem sempre é assim, né? O caminho, imprevistos acontecem, a gente às vezes tem que mudar o caminho. E isso, na verdade, acho que agrega até mais mérito no final, porque a gente fica realmente mais resiliente, mais paciente. E um exemplo que eu tive é no meu mestrado. Eu comecei o meu projeto quando eu ainda estava na especialização, porque eu ia ficar com a mesma orientadora do TCC. Então, no começo do meu mestrado, eu achei que eu estava maravilhosamente bem, porque eu já estava adiantada, eu já tinha começado a fazer experimentos. Mas, assim, com uns 9, 10 meses de mestrado, eu precisava extrair mais antígeno da cepa de bactéria que eu usava. E essa cepa estava liofilizada. O que aconteceu? Eu não consegui reativar essa cepa. E pode acontecer, né? E não tem como ressuscitar uma cepa que morreu. Então, eu precisei trocar o meu projeto. E na hora, é claro que bate a frustração, bate o medo, será que vai dar tempo? Você já está pegado com outro projeto, então você tem que aprender a abrir mão e a encarar o novo e a pensar numa solução. E o meu segundo projeto foi o que eu concluí, de fato, o meu mestrado. E é um projeto que eu acabei tendo um carinho enorme. Como eu já estava um tempinho a mais no laboratório, eu sinto que eu também participei muito mais e me entreguei muito mais a esse projeto. Eu vejo mais a minha cara nele. E a gente aprende que também nada é jogado fora. Então, o primeiro projeto que eu comecei ficou uma coisinha mais simples, né? Não deu para eu trabalhar como uma dissertação de mestrado, mas gerou uma publicação e não foi perdido, né? Eu aprendi, eu pude publicar esses resultados e eu comecei o outro projeto. Às vezes a gente vai aprendendo a ficar desapegado e entender que assim, a gente vai trabalhar muito, né? Nada vai ser jogado fora, mas, por exemplo, nem tudo vai ser a sua dissertação de mestrado, né? Como às vezes nem tudo é o TCC da especialização. E outra coisa que a gente também aprende é confiar em si. Acho que eu nunca encontrei uma pessoa que faça pós-graduação que não tenha em algum momento duvidado de si, pensado que não era tão competente quanto os outros. E assim, a gente se surpreende porque eu ouvi isso de pessoas que eu vi e falava, meu Deus, mas seu projeto é lindo, você é super competente, como assim?
E às vezes a gente é surpreendido até no nível. Então, eu, por exemplo, sempre tive o maior carinho pelo meu projeto de mestrado. Sei que eu fiz assim, com a maior dedicação. Sempre achei que era um projeto relevante, legal, mas eu nunca esperava um reconhecimento internacional. Porém, no ano passado, minha orientadora e eu, a gente colocou o resumo do meu mestrado no Congresso da Sociedade Internacional de Vacinas. E ele foi selecionado, entre outros trabalhos, para um prêmio de estudantes em nível de doutorado atual. E aí eu pude apresentar o trabalho do meu mestrado nesse congresso internacional, foi na Suíça. Tive essa oportunidade de ir até lá, e por mais que eu tivesse esse super carinho, gostasse do meu trabalho, confiasse, é claro que estava bem feito, sabia da qualidade dele, mas eu não esperava um reconhecimento internacional e tudo mais, e a gente acaba se surpreendendo. Então, a especialização, acho que a gente também tem que trabalhar um pouco isso, pensar, poxa, estou aqui, eu estou fazendo essa especialização, vocês já são quem fez a especialização ou quem quer fazer, já venceu de passar pelo processo seletivo, de estar lá, então confie sempre na sua capacidade. E eu só queria apresentar, então, para finalizar, que eu estou hoje no Laboratório de Anticorpos Monoclonais Vacinas e Adjuvantes, que fica no Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz. Ele é liderado pela professora Elizabeth Gaspar, minha orientadora, desde o TCC da especialização. E a nossa linha de pesquisa é em Neisseria meningitidis e vesículas de membrana externa, que são liberadas pela Neisseria. Nós estudamos adjuvantes e estratégias vacinais em modelo pré-clínico, né, em animais. Nós também estudamos resposta imune a doenças de interesse em saúde pública e em anticorpos monoclonais como ferramentas para a saúde pública. Aqui tem brevemente algumas publicações mais recentes do laboratório que eu pude participar. E a especialização me ajudou muito nesse caminho, tanto por conhecer o laboratório, a instituição e agregando esse conhecimento. Me ensinou, eu aprendi principalmente na especialização que eu tinha essa aptidão acadêmica e que era o caminho que eu gostaria de seguir. E se eu posso deixar qualquer mensagem para vocês, realmente escutem para vocês seguirem o caminho que faça vocês felizes, porque é difícil, vai ser em qualquer lugar, mas se você faz feliz, você tem a sua motivação e você consegue encarar os desafios de uma maneira muito mais gostosa. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu deixei aqui meu e-mail. Se alguém quiser manter contato, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Amanda, muito obrigada. Eu aqui fiquei com tanto orgulho, né? E sem te conhecer, né? A gente tem Obrigada. uma pergunta, mas a gente vai deixar para o final da mesa, tá? Mas eu queria só falar de uns elogios que você teve aqui. Márcia Casterron. Amanda, você é uma profissional muito comprometida, faz toda a diferença. A Elaine Oliveira, do Instituto Adolfo Lutz. Amanda, você é um orgulho para nós. Então, Cristiane Sanches, Cristiane Bonaldi, parabéns, Amanda. Que alegria ver você falando nesta palestra. Estou muito feliz que você foi nossa aluna. Muito obrigada. Acho que isso é um presente para os alunos que estão nos assistindo, né? Para você como profissional. No final a gente bate mais um pouquinho de papo quando os outros alunos apresentam, os outros profissionais apresentarem. Aí a gente retoma tudo isso novamente, mas eu já te Perfeito. agradeço antecipadamente. Obrigada, Vanessa, e obrigada ao pessoal do Lutz também que está assistindo. E eu sempre fico muito feliz, eu lembro com todo o carinho deles, porque por mais que eu brinco que eu tenho a minha orientadora, mas eu dou todo o valor para o pessoal que também me orientou na especialização. É um carinho muito grande que eu tenho por lá. Continuando essa mesa, agora eu convido o David Falango. O David também é biomédico e microbiologia e diretor técnico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP. Bem-vindo, David. Por favor, você fique à vontade para compartilhar aí a sua tela e fazer a sua apresentação. Lembrando que você tem 15 minutos, tá certo? Certo. Obrigado, Vanessa. Vou pedir sua ajuda aí quando eu compartilhar aqui para você me falar se está tudo ok. Olá a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? E
Como a Vanessa falou, eu fui aprimorando, tá, da antiga Fundap, né, em microbiologia clínica, no ano de 2005 até o início de 2006. Eu fiz um mestrado em gestão de organizações da saúde. Eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto desde 2008. Tá? Entrei como biologista, depois eu fui biologista encarregado, depois eu fui diretor do Laboratório Central de Patologia Clínica e hoje eu estou como diretor da divisão de laboratório de análises clínicas. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela, só um momentinho. Tudo bem, Vanessa? Vocês estão vendo? Tá sim, já está compartilhando. Ok. Bom, falando rapidamente sobre o HC, para quem não conhece, a gente tem duas unidades aqui na cidade de Ribeirão Preto, a unidade do campus universitário da USP e a unidade de emergência no centro da cidade, né? Esse complexo do HC, ele é uma referência terciária e quaternária do SUS, né, para as cidades de Ribeirão, Franca, Araraquara, Barretos e as respectivas regiões, que concentram aí cerca de 3,5 a 4 milhões de habitantes, né? Então, o hospital é uma referência nacional para diversas especialidades. Bom, a gente tem um complexo de saúde aqui, né? Um complexo HCFMRP e da Fundação e da Faculdade de Medicina. A gente tem núcleo de saúde da família, na assistência primária, na assistência secundária a gente tem os hospitais estaduais e na assistência terciária a gente tem o campus e a unidade de emergência. Em termos de produção, o campus produz aí, entre números de consultas médicas e outros procedimentos, mais de 600 mil ano, tá? E a unidade de emergência, mais de 20, cerca de 30 mil. Então, somando os dois, são quase 700 mil consultas e procedimentos anuais. Falando especificamente dos laboratórios, né, que é a área que eu atuo, a produção é essa que a gente pode ver aqui. Então, em 20 anos aqui, entre 1994 e 2003, e 2013, a gente teve um aumento de mais de 100% na produção de exames, né? A gente saiu aqui de 1 milhão e 400 e chegou a pico aí de 3 milhões, e essa demanda ela continua crescente, né? A gente teve uma pequena diminuição só em 2020 por conta da pandemia, né? Que mudou a característica de atendimento, a gente passou a fazer mais exames de urgência, mas isso já voltou a crescer. Falando do nosso programa atualmente de especialização, cuja coordenadora é a psicóloga Camila de la Torre Borges, a gente tem aí diversos cursos, né, nas áreas aí de fisioterapia, nutrição, psicologia e também na área laboratorial. Na área laboratorial, a coordenadora atualmente é a biomédica doutora Denissani, e o objetivo no nosso curso de laboratório, que é o curso de especialização em técnicas avançadas em análises clínicas, é capacitar os biomédicos, farmacêuticos ou biólogos, aperfeiçoar o desempenho em análises clínicas com foco nos laboratórios que a gente tem aqui na instituição, né? E aqui eu coloquei aí uma foto de como são os nossos laboratórios, a estrutura e os equipamentos, né? Para que vocês conheçam. Essa é a turma mais recente de especializandos aí, no dia da apresentação dos TCCs. Eu queria até destacar aqui a Tânia Trevilato, que foi a nossa coordenadora do programa de laboratorial por muitos anos, né, entre 1987 e 2023. Ela passou para a Denissani a partir desse ano, né, então gostaria de agradecê-la por todo esse período com a gente. Aqui é uma turma anterior, e os coordenadores aqui atrás, e a turma de especializandos, né, que se formaram. E para finalizar, como o foco aqui são as experiências exitosas, né, eu vou compartilhar com vocês pequenos vídeos aí de cerca de 1 minuto de profissionais que participaram desses programas e que hoje
estão aí bem posicionados, bem colocados no mercado de trabalho, tanto acadêmico quanto em laboratórios de análises clínicas. Vocês estão ouvindo, Vanessa? Tá travado. Tá com um pouquinho de delay, sabe? Na verdade, quando você compartilha a tela, você tem que clicar em um botão compartilhar áudio também, para a gente poder Ah, escutar. sim. Eu vou entrar novamente, então. Só um Isso, por minutinho. favor. Tem um quadradinho para você ticar bem no cantinho, assim, compartilhar áudio. Quando você Tá, for compartilhar a tela. entendi. Achou? Agora, Alice Agora Chagas Barros. sim. Agora Eu tenho sim. MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade e atuo hoje como diretora do Laboratório Central de Patologia Clínica do HC de Ribeirão Preto. O Laboratório Central é o laboratório de maior demanda dentro do hospital. Minha trajetória aqui dentro, ela começou há alguns anos atrás, quando cursei o aprimoramento em imunologia molecular. O aprimoramento, ele não me trouxe apenas um aprendizado de bancada, com as responsabilidades, com o comprometimento com todos os processos, mas também um contato com grandes tecnologias, grandes profissionais. A partir do aprimoramento, eu pude vislumbrar as possibilidades, o leque de opções que a minha profissão me trazia. E para quem hoje quer cursar a especialização, porque o aprimoramento hoje é uma especialização, eu recomendo. vamos lá. Pessoal, eu sou a Érica Nascimento Castro Dias, sou professora coordenadora dos cursos de Biomedicina e Biologia do Claretiano Centro Universitário e venho falar hoje uma das partes mais importantes da minha carreira, que foi o aprimoramento realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e na área de microbiologia clínica. Hoje é nomeado de especialização, né? Mas quero falar que foi muito importante na minha formação, onde eu tive a base para poder seguir meus estudos. Realizei até o pós-doutorado na Universidade de São Paulo, foi de grande importância na minha vida, é até hoje. E também falar que foi muito importante na minha formação pessoal, onde eu tive contato com pessoas incríveis, profissionais que fazem a diferença e que são verdadeiros exemplos para mim. Então, e ainda bem que continuamos parceiros, né, até hoje. Faz alguns anos que realizei, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e trago, assim, sempre comigo todos os ensinamentos. Um forte abraço e obrigado por fazer parte disso tudo. Biologia. Meu nome é Leonardo Neves de Andrade. Sou biomédico, doutor em ciências na área de microbiologia, com ênfase no estudo de bactérias resistentes aos antimicrobianos.
Sou professor pesquisador na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Logo após o término da graduação, iniciei o curso de aprimoramento profissional em Laboratório de Saúde Pública na área de Vigilância Epidemiológica no Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto. Foi um período de muito aprendizado e muita aquisição de experiência, os quais contribuíram diretamente para a minha formação profissional e científica. Hoje tenho o prazer e a honra de retribuir pelo menos um pouco de todo aquele aprendizado e experiência na formação e orientação de novos aprimorandos e novos especializandos, principalmente em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Meu nome é Lucas Chaves, sou biomédico de formação e entre os anos de 2015 e 2017 realizei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo o programa de aprimoramento profissional em microbiologia com ênfase em infecção hospitalar. Na ocasião, tive a oportunidade de realizar uma monografia em que avaliei a positividade de culturas de pacientes acometidos pela peritonite bacteriana espontânea, uma grave infecção que acomete os pacientes cirróticos. Além disso, tive contato com diferentes profissionais da saúde de diferentes áreas. Tive contato também com médicos infectologistas. Por meio do conhecimento adquirido durante o programa de aprimoramento profissional e o contato com esses médicos infectologistas, tive a oportunidade no ano de 2017, até o ano de 2019, realizar a minha dissertação de mestrado. Atualmente, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente. Meu nome é Renata Pocente. Eu sou farmacêutica bioquímica e mestre em gestão e organizações de saúde. Atualmente biologista encarregada do Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mas o que me traz aqui é falar para vocês de uma parte muito importante na minha formação profissional, que foi o curso de aprimoramento, antigamente Fundap, hoje é um curso de especialização, e eu fiz esse curso em microbiologia clínica e controle de infecção hospitalar. Foi um curso fantástico que me trouxe inúmeras possibilidades, tanto profissionais quanto pessoais, porque eu não só fui treinada no dia a dia, no trabalho de um laboratório de microbiologia, mas também tive a oportunidade de conviver com diferentes pessoas que me trouxeram inúmeros ensinamentos. A gente tem muita alegria de participar desse processo e especialmente continuar formando pessoas para trabalhar no laboratório de microbiologia. É um prazer fazer parte desse programa. Obrigada. Ok, então era isso. Agora que eu percebi também ficou muito microbiológica essa apresentação, né? Mas a Alice, ela fez o aprimoramento dela em banco de sangue na Fundação Hemocentro. Eu, apesar de ter feito em microbiologia, também trabalhei muito mais com sorologia, com gestão laboratorial do que com microbiologia especificamente.
Mas, enfim, minha ideia era realmente mostrar aí a experiência e, sem dúvida nenhuma, o aprimoramento, a especialização, eles são fundamentais aí para que a gente inicie na profissão, tenha aprendizado tanto na área acadêmica quanto na área das análises clínicas, mesmo da bancada de laboratório. Então, eu recomendo todos busquem aí especializar-se, fazer uma pós-graduação, e quem sabe a gente possa um dia trabalhar juntos. Obrigado. David, perfeito, né? A gente estava aqui, eu mesmo estava aqui esperando você falar de toda a sua experiência, e você resumiu a sua experiência, ainda fez questão de dividir com a gente outros casos de outros alunos, né? Para a gente entender toda essa amplitude aí, né? De onde que esses alunos, onde que todos eles podem chegar, né? Eu achei que foi perfeito a sua colocação, gostei bastante. Vamos discutir um pouquinho mais no final, vamos ver agora o Leonardo, tudo bem? Convido agora o mestre Leonardo Biagio. O Leonardo é nutricionista clínico no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e professor universitário na Anhanguera Educacional nos cursos da área da saúde. Muito bem-vindo, Leonardo. Por favor, Olá, você boa tem 15 tarde. minutos para apresentar aí para a gente, e no final a gente finaliza essa mesa. Tá certo. Vocês me escutam bem? Certo. Eu vou compartilhar a tela. Só um momento. Tá aparecendo para vocês? Sim, Eu só vou... não está em modo Zoom. apresentação. Ah, tá. Agora sim, né? Tá certo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, especialmente a Isabela Pimentel, que é coordenadora da especialização de nutrição em saúde cardiovascular, a Isabel e a Thaís também, por todo o apoio, as orientações para a apresentação. Meu nome é Leonardo Biagio, eu vou contar um pouco da minha experiência no aprimoramento e as oportunidades que a especialização trouxe para a minha trajetória, para o meu percurso profissional. Eu estruturei a minha apresentação em uma espécie de linha do tempo, então eu vou falar desde a minha formação inicial até o meu último cargo, a minha última oportunidade que eu tive na minha carreira. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre a minha formação acadêmica. Então, eu começo no mundo da nutrição com um curso técnico que eu fiz no INCOR, no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo. Depois, posteriormente, eu iniciei a graduação na Universidade 9 de Julho, em 2013, e finalizo em 2017. E no final da graduação, nasce o desejo de atuar na área clínica, na área hospitalar. E o programa de aprimoramento, né, que na época tinha esse nome, né, de aprimoramento profissional, foi uma oportunidade para entrar nesse campo que eu tanto desejava, que era a área clínica e a área hospitalar. E eu escolhi prestar o processo seletivo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que é um hospital de cardiologia que fica aqui na região, né, da Vila Mariana, Moema, e foi através dele que eu dou vários... acho que foi o meu grande estímulo para atuar como nutricionista, né, e me formar como nutricionista. Então, eu entrei na turma de aprimoramento profissional de nutrição em cardiologia em 2017, o curso teve a duração de 1 ano. Era um curso que era com foco uniprofissional, mas, no entanto, a gente tinha interação com as outras áreas, como psicologia, enfermagem, fisioterapia, e isso foi muito enriquecedor e me ajudou muito a ter essa visão e essa atuação interdisciplinar. Eu trouxe algumas imagens, né, da equipe, dos integrantes que eram alunos da especialização comigo na época. E logo em seguida, né, no ano seguinte, quando eu me formo no aprimoramento, eu decido continuar na instituição, participando do processo seletivo da residência multiprofissional em saúde cardiovascular. Então, eu prestei o processo seletivo e passei e fiquei mais 2 anos na instituição. Então, totalizando aí, foram 3 anos no Instituto Dante Pazzanese. E agora, mais do que nunca, atuando de forma mais multiprofissional e com uma carga horária mais extensa também. Eu devo muito à especialização e à residência
esse estímulo para entrar na área de pesquisa. Então, ainda durante a graduação, eu realizei uma iniciação científica e já tinha aquele desejo de atuar na área de pesquisa e realizar um mestrado, por exemplo. Mas talvez eu não tinha tanta... eu achava que talvez eu não conseguiria, ou que não teria condições. E foi durante a especialização e durante a residência que eu recebi muitos feedbacks positivos, muitos estímulos e motivações dos preceptores da instituição para seguir na área de pesquisa após a residência. Então, eu devo muito ao aprimoramento e à residência como esse estágio inicial, né, dessa formação inicial como pesquisador. Então, durante a residência multiprofissional, eu começo uma pesquisa com coleta de dados, que até então eu só tinha trabalhado com revisão integrativa, revisão de literatura. Então, foi no Instituto Dante Pazanese que eu tive a oportunidade de trabalhar com coleta de dados, né, de submeter um projeto na plataforma Brasil, de aplicar, de trabalhar com banco de dados e análise estatística. Então, eu acredito que o Instituto Dante Pazanese foi esse berço assim em relação à pesquisa. E, como eu disse também, né, teve muitos estímulos dos preceptores para que eu continuasse no campo de pesquisa. E foi o que eu fiz, né? Então, logo quando eu terminei a residência multiprofissional no Dante, eu passei no processo seletivo do mestrado, do Programa de Nutrição e Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública, na Universidade de São Paulo, em 2020. No entanto, foi um desafio muito grande, porque logo quando eu entrei, depois de alguns meses, iniciou-se a pandemia. Então, o meu projeto ele foi modificado ao longo, né, do mestrado. Mas eu entrei num projeto que era um estudo de corte, né, um estudo de corte que é conduzido, porque ainda é existente, né, ainda existe a coleta em Araraquara, no interior de São Paulo. Então, eu tive que me mudar também de cidade, eu sou residente de São Paulo, eu tive que me mudar para o interior para aceitar, né, e me engajar nesse novo projeto. O estudo de corte de Araraquara é um estudo da Faculdade de Saúde Pública, que tem financiamento da FAPESP, da CAPES, e também o meu projeto era um braço desse estudo grande de corte, e nós tivemos um financiamento internacional pelo Medical Research. Esse estudo de corte de Araraquara é um estudo que tem o objetivo de avaliar a programação metabólica materna e fetal. E foi uma área totalmente nova, né? Uma vez que eu trabalhava com uma atenção terciária e trabalhava com adultos e idosos com doenças cardiovasculares. Então, foi um grande desafio, porque eu tive que trabalhar com outro tipo de população e atenção básica, né? Mas o fato de eu ter já tido essa experiência, essa bagagem de SUS, de saúde pública, eu percebo que isso me ajudou muito a lidar com essas situações até da atenção primária, né? Então, era um estudo que nós acompanhávamos a gestante desde das primeiras semanas, né, de gestação, depois no nascimento dessa criança, e depois essa criança era acompanhada até os 2 anos de vida. E era um trabalho, né, é um projeto que tem essa visão também multiprofissional, como equipe multiprofissional, o que a especialização e o aprimoramento contribuiu bastante, porque eu trabalhava constantemente, né, com diferentes profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, e no mestrado eu também fui convocado a trabalhar com diferentes profissionais. Então, eu acredito que isso facilitou muito o meu desenvolvimento durante o mestrado, durante a coleta do projeto. Em 2023, finalmente, eu consigo defender, depois de um longo período, né, porque a pesquisa ela foi impactada por conta da pandemia. Em 2023, eu faço a minha defesa, me torno mestre em ciências pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública. E agora eu vou apresentar um pouco para vocês minha atuação profissional após, né, o período de aprimoramento, após o período de especialização. Então, ainda em 2019, eu já tinha esse título, né, de especialização, de aprimorado em nutrição em cardiologia. Eu começo no campo da docência, na área da docência, que também sempre foi meu interesse, né? Então, eu me tornei professor de um curso de pós-graduação na área do comportamento alimentar, e desde então eu faço parte do quadro, né, de
Thaís, eu acho que o Leonardo caiu. Batizada durante a minha Ele formação, voltou. né, no Instituto Dante Pazanese. E, além disso, eu acredito que a especialização e a residência me ajudou muito na questão de análise crítica das evidências científicas. Então, foi na especialização e na residência que eu aprendi a interpretar artigos científicos, aprendi, né, comecei a aprender e comecei a escrever artigos científicos. Então, eu devo muito também a esse processo do aprimoramento e da especialização. E em abril de 2023, eu me torno professor, né, da graduação de cursos da área da saúde, nutrição, psicologia, enfermagem e medicina veterinária no Centro Universitário da Anhanguera, que foi um novo desafio. Até então eu tinha uma experiência na pós-graduação, né, na especialização, e agora eu trabalho na base, né, que é no início da formação de profissionais da área da saúde, e até o momento eu sou docente também da mesma instituição, e ajudo na formação, né, de novos profissionais da área da saúde, o que é muito gratificante para mim, né? E, recentemente, eu assumo, junto com a minha colega Luana, o cargo de coordenador de um curso de especialização em comportamento alimentar, agora com uma função mais gerencial, administrativa e também pedagógica, né? E também não tem como eu não relacionar isso com a minha especialização, com a residência, o quanto isso contribuiu e alavancou, né, a minha carreira, o meu percurso profissional, né? E agora, contribuições da pesquisa, né? O quanto a especialização me ajudou nesse campo da pesquisa. Primeiro, eu gostaria de apresentar um artigo que eu publiquei, que foi fruto da residência no Dante Pazanese, que foi um artigo que foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, que eu avaliei o comportamento alimentar de pacientes com obesidade e correlacionei com o tratamento nutricional do ambulatório de nutrição da instituição. Então, foi um estudo transversal, né, que foi conduzido aqui na instituição. E esses artigos são frutos do mestrado, né? Então, o primeiro foi em colaboração com os integrantes do grupo de pesquisa, que foi publicado no Lancet, e os outros dois já foram submetidos, estou aguardando uma resposta, né? Então, um avaliou a violência, a saúde mental e estado nutricional de gestantes, e o outro, os fatores associados com a violência na gestação em mulheres durante a pandemia, uma vez que a minha coleta ocorreu aí durante a pandemia do Covid-19. Além disso, foi através também da especialização que eu tive a oportunidade de apresentar os meus primeiros trabalhos em congressos. Então, esse primeiro aqui, que foi um estudo de revisão, foi fruto do meu trabalho, da minha pesquisa de aprimoramento, né, de especialização. Esse outro também é um trabalho que foi decorrente da especialização, que foi apresentado no congresso da APAN, que foi em relação a grupos, né, de obesidade, de diabetes na instituição, e outras participações também em congressos, eu acredito também que esse treinamento, né, de apresentar trabalho em público, de apresentar trabalhos em congressos, é também decorrente do processo de formação, de especialização do Dante Pazanese. Acho que sem ele eu não teria condições, não teria capacidade, habilidades para apresentar em congressos, por exemplo. E, além disso, outras atividades, depois também da especialização e da minha formação, né, da continuidade da minha formação, participei de vários cursos livres, palestras, congressos, alguns podcasts também, e acredito também, novamente, né, repetindo, reforçando, a especialização foi muito importante nesse processo. E uma das últimas novidades é que, recentemente, eu fui convidado para participar como organizador de um livro na área do comportamento alimentar, que tem um lançamento previsto para agora, em 2024, em junho de 2024, e também que foi um convite que eu fiquei muito feliz e uma experiência que tem sido assim, muito, muito importante na minha carreira, né, na minha profissão. E a última novidade, que eu acho que é uma das mais importantes, é que, em dezembro de 2023, abriu um processo seletivo no Dante Pazanese, que foi o local onde eu realizei a minha especialização, meu aprimoramento em nutrição em cardiologia e minha residência, abriu um processo seletivo para nutricionista clínico. E eu passei, felizmente,
e agora eu sou nutricionista clínico do Instituto Dante Pazanese, preceptor e docente do programa de residência e de especialização de nutrição em saúde cardiovascular, e agora eu posso ajudar na formação de novos, né, nutricionistas especializados em nutrição em saúde cardiovascular. Então, eu sou imensamente grato ao Instituto Dante Pazanese por essa oportunidade, principalmente à diretora de nutrição, Maria José, à coordenadora de nutrição, Isabela Pimentel, e também a chefe do ambulatório de nutrição, que é a Cristiana Kovacs. Então, sou muito grato a tudo, por todas as oportunidades e as portas que o Dante Pazanese trouxe para a minha formação acadêmica, minha formação profissional. Muito obrigado. Leonardo, que lindo o seu relato, seu depoimento. A gente percebe o quanto de emoção, né? Todos vocês falaram a respeito dessas experiências, né? Então, acho que para quem está nos assistindo, quem está deixando, acho que já está saindo da especialização já com esse pensamento, né? De dar continuidade a tudo que foi já construído, que já foi iniciado. E para quem está chegando, eu acho que é um gás, né? Aonde eu estou chegando, quem que vai me receber, o que vai ser daqui para frente. Então, ouvir alunos que tiveram experiência já com o PAP, né? Então, eu também sou da época, assim, eu não fiz o PAP, mas como servidora já da secretaria, então eu comecei a acompanhar alunos de aprimoramento em 2011, né? Então, nunca deixei de acompanhá-los, até depois, porque, assim, na verdade, o PAP era um programa da Fundap que iniciou em 1979, então é uma coisa bem antiga, assim, era bem consolidado, né? Mas havia uma necessidade de torná-lo uma especialização pela carga horária, né? Por ele ter um diferencial dos outros cursos de aprimoramento, né? Então, a partir de 2018, inicia a especialização, com a mesma carga horária nos institutos. Então, foi falado muito do PAP, então, de repente, talvez as pessoas ficam PAP, aprimoramento, especialização, né? Então, era só mesmo para dar uma situada, né, do que era o aprimoramento e a especialização, mas eu acho que tudo que vocês trouxeram, a gente entendeu esse processo de continuidade, que não houve uma quebra quando finalizou o PAP, né? A especialização continuou e os alunos dando resultado, então, eu acho que foi muito importante tudo que vocês falaram. Amanda, tem uma pergunta aqui que a Elisama fez. Boa tarde, Amanda. Você conseguiu entrar no seu mestrado por prova interna no Adolfo Lutz? Como faz? Não sei se você prefere responder por e-mail ou se você acha que dá para responder por aqui. Acho que dá para responder. No Ok. caso, no Adolfo Lutz, tem vários pesquisadores. A minha pós-graduação, o meu programa não é o da CCD, é da Universidade de São Paulo, porque a minha orientadora, ela orienta por lá. Então, quando eu manifestei o desejo de continuar com o mestrado, a minha orientadora, ela me indicou o programa no qual ela já era credenciada. Por isso eu fiz pela USP, mas aí eu fiz o processo de seleção de lá, e o processo de seleção ele pode mudar muito de acordo com o programa que você está prestando, até mesmo dentro de uma mesma universidade, cada programa pode ter uma estratégia de seleção diferente. Então, eu não sei exatamente como que é o da CCD, que acho que a grande maioria dos alunos lá que eu vejo do Adolfo Lutz, por exemplo, trabalham pela CCD, mas assim, acho que a primeira coisa é você ter o contato com algum professor, né, um pesquisador que queira te orientar, e ele sempre vai poder te ajudar, e aí você dá uma pesquisada no site do programa para dar uma olhada. Mas você ter esse contato no laboratório, acho que ajuda. É interessante manter essa linha. Acho que assim, é interessante quando você muda de área, mas também é interessante seguir na mesma linha, porque hoje em dia os programas eles estão com um prazo, que eu percebo assim, um prazo um pouquinho curto. Então, quando você dá um segmento, é um pouco mais fácil para você se adequar a esse prazo mais curtinho do mestrado. Mas o ideal é você dar uma. Se quiser saber sobre o programa de interunidades em biotecnologia da USP, aí eu posso falar um pouquinho mais, pode me mandar um e-mail. Mas se for algum outro programa, aconselho a procurar o site do programa ou conversar com algum orientador.
Perfeito, Amanda. Pessoal, aqui no chat a gente tem bastante manifestação. Da Ana Rita de Sorocaba, ela fala o seguinte: parabéns, eu como professora fico muito contente por ser tão jovem e ter tanta maturidade. Parabéns. Eu acho que esse específico foi para você, Amanda. Obrigada. E tem outros comentários aqui. A Cristiane Bonaldi colocou: muito bom ver os nossos antigos alunos com sucesso profissional. Meus parabéns a todos. A Ana Rita comenta novamente: prezados, não sei se me emocionei mais com a professora Alsônia ou com esses estudantes. Na verdade, já nossos profissionais, né, já que estão aí atuando. Neste momento, tenho certeza que todo o trabalho do professor vale a pena. Apesar de não conhecê-los, fico muito orgulhosa pelo sucesso de cada um. Parabéns a todos. A Bonaldi continua aqui: parabéns a todos esses exemplos de alunos que mostram o êxito de todos os programas de PAP e especialização na SES. Foi muito boa essa mesa. Aí temos palmas. Parabéns a todos da mesa. Então, eu tenho uma pergunta, não sei se alguém quiser colocar mais alguma aqui no chat, mas eu tenho uma pergunta. Eu acho que o Leonardo, durante a apresentação, ele acabou respondendo, mas vocês terem dado essa continuidade, mestrado, doutorado e pesquisa, isso já era uma coisa que já vinha da época da faculdade, que vocês fizeram a especialização já pensando em tudo isso? Ou, olha, terminei a faculdade, achei um programa legal de especialização na minha área, vou fazer e lá eu vejo o que acontece, como que o curso, né, foi decisivo nessa escolha da continuidade de vocês? Posso começar? Pode sim. Bom, eu sou biomédica de formação e eu sempre tive assim um interesse por ciência. Durante a faculdade eu fiz iniciação científica, mas quando eu terminei a faculdade, como biomédico também tem eu nunca tive muito contato com laboratório clínico. Eu fiz estágio na própria faculdade, então era assim uma dimensão um pouco menor do que um laboratório clínico mesmo, e eu preferi fazer. Eu pensei em fazer mestrado, mas aí eu descobri, pesquisei residência, descobri a especialização, o aprimoramento. E falei, eu ainda estou um pouquinho confusa se eu quero clínica ou pesquisa, então acho que eu vou fazer o aprimoramento para me ajudar a entender. E isso também foi essencial para eu escolher fazer no Adolfo Lutz. Eu gostei do programa, e no programa da imunologia a gente passava por diversos laboratórios, alguns que faziam pesquisa, outros que tinham pesquisa junto com uma rotina laboratorial. Então, eu fui justamente para ajudar a amadurecer. Acabei pendendo para o lado da pesquisa, já quis fazer TCC em laboratório de pesquisa e tudo mais. Então, o aprimoramento foi essencial para eu entender que essa é minha área, que é nesse ambiente que eu sou feliz e que eu posso dar minha melhor contribuição. Que ótimo, Amanda. Os meninos vão querer falar, David, Leonardo, querer complementar? Posso falar assim, comigo acho que foi bem o contrário. Durante a graduação, eu me via muito na rotina laboratorial mesmo, eu não pensava em fazer nada acadêmico. E durante o aprimoramento, aqui no HC, a gente tem muito contato com rotina, né? O aprimoramento me deu muito contato com a bancada de microbiologia, mas a gente teve em paralelo projeto de pesquisa, né? E aí eu me apaixonei, tanto que aquela semente eu demorei depois para fazer o mestrado, mas a vontade de trabalhar com pesquisa, com a área acadêmica veio no aprimoramento, não durante a graduação. Então, como eu falei, né, na apresentação rapidamente, esse contato com os dois mundos, né, com o mundo acadêmico, com o mundo profissional convencional, vamos dizer assim, é muito legal no aprimoramento, na especialização, talvez ainda mais. Então, foi bem o contrário do que aconteceu comigo. E engraçado, né? Porque era o contrário, mas estamos aqui todos falando das nossas experiências exitosas, né? Então, tudo culmina, né, gente? Eu acho que
eu acompanho, que eu falei que eu acompanhava esses especializandos, os aprimorandos desde que eu comecei a conviver com o aprimoramento em 2011. E assim, a rede social você acaba acompanhando essas pessoas até o dia de hoje, né? Então, eu vejo também muitos que foram alunos do PAP, que hoje também são professores doutores, que eu já tive oportunidade de mostrar vagas, que eu achava que a pessoa tinha a cara daquela vaga e que conseguiram e que agradecem. Então, isso é muito, acho que é muito satisfatório, sabe? A gente saber que está fazendo um trabalho e que tem uma continuidade, né? Eu gosto tanto do programa, eu trabalhava num núcleo de educação em saúde no Instituto, e vim aqui para o CEFOR para trabalhar no macro do programa, né? Então, eu acho que estar participando dessa mesa com vocês, para mim, foi muito gratificante ouvir todas essas histórias e de ter aquela certeza que a gente está no caminho. Eu acho que é isso, é ensino, pesquisa, extensão, é isso. E que bom que os alunos que estão chegando têm a oportunidade de ouvir tudo isso. Leonardo, você quer complementar com mais alguma coisa? Não, só reforçar que eu acho que eu tinha o desejo na graduação, mas o aprimoramento que foi um grande incentivo, até pelo feedback, pelo retorno dos preceptores, que me motivaram a seguir, né, a área de pesquisa, mestrado. Eles foram essenciais, assim, na minha formação. Que ótimo. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem aqui mais elogios, mais um dia maravilhoso. Parabéns, parabéns a todos da mesa. Pessoal, então acho que eu vou encerrar agradecendo muito a participação de vocês. Foi muito rico. Eu acho, tem um outro comentário aqui. Quem puder fazer a inscrição na próxima especialização, façam, pois o curso é de um nível muito diferenciado, docentes excelentes, a cada conteúdo aumenta o nível de conhecimento, ficamos muito à vontade para perguntar e as respostas vêm muito rápidas. O acesso a todos é muito fácil e rápido, faço gestão em serviços de saúde, já vou me inscrever para outro logo que abrir. Parabéns, se for. Muito obrigada, Erivaldo. Pessoal, a gente vai encerrar a nossa fala e agora a gente vai ter um intervalo de 15 minutos. Muito obrigada, Amanda, Leonardo e David.